Bem-vindos à aula 6 do curso de 3D Studio Max 2016. Nessa aula a gente vai aprender mais alguns comandos de edição. Nessa aula, gente, a gente vai trazer mais alguns comandinhos para vocês. A gente não vai usar esses polígonos que a gente criou aqui, justamente porque eu quero ver a deformidade que esses comandos podem trazer, tá? Então vamos criar objetos simples, que são esses objetos que mostram melhor para a gente o que a gente pode fazer. Bom, modify dentro do próprio box, tá? Sem você precisar converter nem para o Editable Mesh, nem para o Editable Poly, o que, claro, vai tornar o desenho mais leve. Então, se a gente vier aqui no nosso Modifier List, a gente vai ter lá embaixo algumas ferramentas muito simples, mas que causam um efeito bacana, que podem resolver aí o que você quer fazer na sua maquete. Então, lá embaixo a gente tem o Taper. O Taper é super interessante, tá? Porque o que ele faz? Ele abre uma das bases do seu box, tá? Ele pode tornar aqui o seu box um objeto completamente diferente. E você pode também curvar essas laterais, tá vendo? Olha, você consegue fazer uma série de coisas dessa forma. Aqui você vai selecionar o eixo aqui embaixo, onde tem o Taper Axis. Você vai escolher o eixo em que você quer que aconteçam essas modificações, tá vendo? Ó, você está modificando ao longo de um eixo só, que seria o eixo Y. Ó, tá vendo? A gente cria efeitos diferentes só de selecionar, olha que bacana, só de selecionar o eixo mesmo que a gente quer que as coisas aconteçam, tá? Então esse foi o comando taper, pessoal. É um comando bacana e que pode também, como eu falei, sem converter para nada, a gente pode criar um objeto bem diferente. Aqui do lado, vou criar novamente um outro box. Box é sensacional, né, gente? E eu vou mostrar um outro comandinho aqui para vocês também. Nesse mesmo sistema de, modify aqui, vamos escolher agora o twist. Então, o comando twist, gente, ele vai literalmente torcer o seu objeto. Você pode ver que a gente tem aqui o axis, né, o eixo em que você quer que aconteça essa torção. Então, você seleciona previamente qual é o eixo. Então, no eixo Z, imagina G, no eixo Z, você escolhe aqui, tá vendo, o ângulo que você quer que aconteça essa torção. Então, você vai ver essa torção acontecendo. Esse bias aqui, ele passa essa deformação para um ou outro, tá vendo, ó? Ele vai subir ou descer essa sua deformação. Mudando o eixo, muda completamente, tá? Então, às vezes é interessante você escolher antes o eixo que você quer que aconteça a torção e depois escolher o ângulo. Outra coisa é o limite. Então, gente, o limite é o seguinte: se eu antes de definir qual é a minha torção, eu for lá e pedir para limitar o meu efeito, porque eu posso querer que minha torção comece a partir de um determinado ponto. Então, eu vou colocar, por exemplo, um limite de 10. Você pode perceber que ele criou uma linha aqui, tá vendo? A 10 metros ele está criando uma linha que é a minha limite de torção. E aí eu começo a torcer. Vocês podem perceber, gente, que essa parte aqui, ó, ela está toda reta. A minha torção está acontecendo só aqui embaixo, porque é o meu upper limit, tá? Eu posso também voltar, tirar o meu upper limit e criar aqui um lower limit. Aí vai acontecer o contrário, tá? Então eu vou vir aqui, ó, ele tá a 20 metros, ele tá segurando a minha deformidade, tá vendo? E eu posso fazer uma outra situação também, criando aqui um upper limit de, por exemplo, 60, e eu vou criar o meu lower limit de 10. Tá vendo? Ele vai mudando, ó. Eu tenho minhas linhas aqui, ó, essas minhas linhas vão definir o meu limite, então pode perceber, ó, acima do 60 ele está reto, e aqui abaixo, até o 10, ele está fazendo a minha torção. Então isso vai mudar completamente, ó, a minha deformação, tá vendo? Aqui estava com uma deformação negativa, mas ó, é isso aqui.
Tá, gente? Então, esse foi o twist, que é um outro modificativo interessante de objetos também. Eu criei aqui mais um box. Eu estou usando o box novamente para vocês poderem, inclusive, ter um critério de comparação entre os comandos e os modificadores, né? Então, vamos lá modificar de novo. Dentro dos box, você tem o modifier list, você tem alguns que a gente já conversou, o stretch, que ele é uma coisa bem básica, tá vendo? Ó? Ele é um pouco parecido com o taper, com a diferença que ele não vai curvar a sua aresta como o taper faz, né? Então você pode, se você usar isso aqui 0, tá vendo? Você consegue, ó, gente, isso porque a gente está usando o eixo Z. Se a gente mudar o eixo, né, como sempre, tá vendo? O stretch vai acontecer de uma maneira diferente, ó. Tá vendo? Ele tá usando só, ele tá esticando, né, a palavra é essa, ele tá esticando o segmento do meio, tá? E aqui a gente amplia ou diminui essa largura, tá vendo? E se a gente mudar o número de segmentos, também a gente vai ter uma mudança na maneira com que os modificadores vão se comportar, tá? Então, se a gente pegar o stretch, por exemplo, você pode perceber, desculpa, se a gente pegar o stretch, por exemplo, ó, você pode perceber que agora que eu não tenho mais os meus segmentos, ele vai acontecer de uma maneira diferente, tá vendo? Ele vai extrudar, né? Extrudar não, ele vai estender, tá vendo? O meu polígono como um todo, e não mais através dos segmentos que a gente tinha, tá vendo? Ó? Então eu tenho que estar atento nessa questão dos segmentos, como eu falei. A gente está agora estendendo todo o polígono. Ó. Ele está de fato estendendo o meu polígono. Se eu tiver segmentos, ele vai estender os segmentos, tá? Então, você tem dentro da lista de modificadores uma série de opções que você pode mexer no seu objeto sem transformar numa editable poly ou editable mesh, né? Você tem, por exemplo, squeeze, são coisinhas, tá vendo, simpáticas e que podem te ajudar de uma maneira fácil, tá? Ó, o squeeze a gente viu agora, da mesma forma, ó, o school, ele também tem uma, tá vendo? Ele vai deslizar a sua base para lá e para cá, vai deformar os ângulos, e todos eles atuam da mesma forma que a gente comentou, tá? Tanto no taper, twist, school, todos esses. Você tem lá o eixo, então você vai escolher em que eixo vai acontecer sua deformação, e você consegue colocar um limite para o seu efeito. Então, o seu efeito vai começar mais para cima, mais para baixo, e não no objeto inteiro. Então, essa é uma lista de modificativos interessantes que atuam direto em cima do objeto, sem você precisar converter para editable poly, editable mesh. Todos eles trabalham, como a gente já falou, de uma maneira parecida e que são interessantes, podem te ajudar. Muito obrigada pela sua atenção. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns trabalhos interessantes que a gente pode fazer com sólidos. Obrigada e até a próxima. E eu venho aqui falar para vocês de uma promoção bacana que está rolando aqui no portal de cursos Construir a respeito dos cursos de 3D Studio Max. Essa promoção, gente, é uma promoção com tempo indeterminado, tá? Então não tenho como precisar a vocês o tempo que ela vai durar, mas é uma promoção muito bacana. É o seguinte, você que está interessado em adquirir o curso, você tem aqui, você entra, tá vendo? www.construir.arc.br, você entrou aqui no portal de cursos, você vai entrar cursos com certificado, tá? Vai lá, 3D Max, 3ds Max, que é o curso que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Você tem, ó, nós temos aqui o 3D Studio Max 2016, maquete de interiores, 3D Studio Max, maquete de exteriores e o módulo básico. O módulo básico você pode comprá-lo por download, você pode comprá-lo em DVD, ou se você não quiser
ter certificado ou mesmo suporte, se não tiver necessidade, você pode baixar gratuitamente à vontade. Mas se você tiver necessidade do suporte e do certificado, você pode adquirir também através do site. Você pode ver que aqui, inclusive, já existe uma promoção em vigência do Dia das Mães, é uma promoção que acaba no dia 10 de maio, tá? Essa promoção de 25%. E você tem aqui um combo que também está com 20% de desconto. Porém, a gente está aqui lançando nesse vídeo um desconto extra por tempo indeterminado de mais 15%. Então, como é que você vai fazer? Você vem aqui, ó, por exemplo, eu vou dar o exemplo do combo, mas ele vale não só para o combo, como ele vale individualmente para cada curso também, tá? Então, se você quiser comprar um ou outro, é válido também. Mas eu vou te mostrar aqui no combo como é que funciona. Você vai aqui no curso. Então, aparece aqui lá, o combo 3D de Max 2016, aqui você tem todos os 3 cursos. Aí você tem o preço dele que já está com os 20%. Como é que você vai fazer? Você vai lá comprar. Está pensando, continua pensando. Ver carrinho, gente, eu que não pensei, desculpa, agora eu pensei. Ver carrinho. Então, você tem lá, tá vendo? A descrição, combo, nananana, já está com o preço de 20%, dos 20%, quantidade, total, tal. Aqui a gente está falando em aplicar cupom. Qual é o cupom? É esse que eu estou falando para vocês de 15%, tá? E qual é o código desse cupom, gente? Então, esse código é o 3DS Max 15, que são os 15%. Então, você vai lá, aplicar cupom. Na hora que você puser aplicar cupom, você vai ver aqui embaixo, total no carrinho. Então, você tem o seu subtotal e você tem mais os 15% do cupom, que são mais R$ 50,94 de desconto. Então, nesse caso, você teria os 3 cursos e mais um brinde, que é uma biblioteca, onde você tem uma série de mobiliários bacanas para você inserir aí na sua biblioteca pessoal, por R$ 288,66, quer dizer, super preço, né? Além dos 20%, você tem por tempo ilimitado, eu não sei exatamente que tempo é esse, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mas você tem agora esse cupom de 15% a mais, 3DS Max 15, ok? Você insere aqui, aplicar cupom, sai aqui o valor final com todos os descontos e finalizar a compra, tá bom? Isso vale, como eu já falei, tanto para o curso combo, né, para os cursos, na verdade, que são 3 cursos, mais biblioteca, etc, etc, quanto também para os cursos individualmente, tá? Então, eu espero que você compre, goste dos cursos e aproveite, tá? Obrigada pela sua atenção, espero vocês.